Olá, Masterfãs, bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai aprender os conceitos sobre materiais PBA, entender quais são as diferenças entre os dois workflows principais que a gente trabalha e configurar o nosso primeiro material na cena que a gente criou na última aula, tá? Antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e também já deixar o seu like. É muito importante você curtir para que mais pessoas consigam acompanhar essas aulas também e aprender o V-Ray da maneira certa. E para entender melhor, eu vou abrir o bloco de notas e vou colocar aqui o que é materiais PBA. A gente hoje vê muito falar sobre materiais PBA, praticamente em todos os lugares a gente vai encontrar alguém falando sobre esse tipo de material, mas existem muitos conceitos que não estão corretos. Material PBA são materiais fisicamente corretos. Eu já estudo PBA há mais de 4 anos e eu escrevi um e-book completo sobre materiais PBA que se chama o Guia Completo PBA, que está aqui na descrição do vídeo se você quiser conhecer. O conceito de material PBA já é um pouco mais antigo. A Disney foi uma grande precursora desses materiais e eles se tornaram muito populares na indústria dos games, mas só foi há uns 5 ou 6 anos atrás que ele começou a entrar na área de arquitetura, na área de visualização de arquitetura, e aí passou a se usar materiais PBA utilizando o V-Ray e outras ferramentas de renderização. Hoje o V-Ray tem um material específico chamado material PBA, porém esse termo, essa nomenclatura que ele utiliza não é a nomenclatura que eu considero correta, porque na verdade você não está usando ali materiais PBA se você criar esse material, tá certo? Como a gente já viu aqui, olha. E eu estou falando exatamente isso. Quando a gente abre o Asset Editor e clica com o botão direito para poder criar um material, ele aparece material Generic e material PBA. Não se confunda, tá certo? Material PBA não é apenas esse material aqui. A gente também cria materiais PBA com Generic Material. Eu venho criando materiais PBA desde a versão 3.4 para o V-Ray for SketchUp. E aqui no canal você vai encontrar uma série completa só com materiais PBA. Claro que com o tempo a gente foi evoluindo nas configurações, algumas mudanças aconteceram, principalmente na aplicação do tipo de textura PBA, e a gente vai entender isso um pouco mais para frente. Hoje eu quero que você entenda que você pode criar o seu material PBA usando qualquer uma dessas opções. Mas é importante também perceber o seguinte, na versão 4.0, esse nome do material PBA ainda estava mais confuso, porque o termo que ele usava ali era Metallic. E isso confundia muita gente pensando que esse material era só para poder criar metais. Só que o que acontece aqui é o seguinte, material Metallic é porque você vai utilizar o workflow chamado Metallic Roughness. O que define realmente esse material PBA é o que a gente chama de workflow. Você tem dois workflow PBA. O primeiro é o Metallic Roughness e o segundo é o Specular Glossiness. E para você poder saber qual é um ou outro, eu vou colocar da seguinte maneira, olha. Metallic Roughness é o V-Ray PBA Material. E o Specular é o V-Ray MTL ou BRDF ou ainda Generic. Isso significa que eu vou utilizar uma textura Glossiness para poder criar esse material utilizando o BRDF e a textura Roughness para poder criar o material Metallic. A gente já tem uma aula aqui no canal falando sobre o Roughness. Eu vou deixar um card para você poder assistir essa aula. Ela faz parte do dicionário do artista 3D. É uma aula muito importante para você poder entender melhor o que é essa textura Roughness e como é que você vai utilizar no seu projeto. Então a gente já tem esses dois conceitos aqui que são de extrema importância, porque em breve a gente vai fazer um novo desafio de materiais utilizando o V-Ray 4.2, então fica ligado aqui no canal. Outra coisa muito importante que a gente deve saber sobre criação de materiais é que você vai separar ele em dois grupos. Então a gente tem
dois grupos de materiais. É dessa forma que a gente classifica os tipos de materiais no V-Ray. E é importante que você entenda isso para que você possa criar a grande maioria dos materiais. A gente pode chamar os materiais de dielétricos ou não metais. No MasterTutor, nas nossas aulas, a gente usa o que a gente chama de método PBA, de criação de materiais, tá certo? Então, é um método que eu desenvolvi para que a gente possa criar materiais de forma fisicamente correta. Então, olha, dielétricos ou não metais serão os plásticos, o vidro, a madeira, pedras e todos aqueles materiais que você considerar que não conduz eletricidade ou que não são metais, tá certo? E também a gente tem o grupo dos metais, que aí você vai ter o ouro, a prata, o cromado, cobre. Então assim, a gente tem diversos materiais que são metais. Nessa aula eu vou criar dois materiais de exemplo utilizando o workflow PBA Specular Glossiness, e na próxima aula a gente cria os materiais utilizando o Metallic Roughness para ver a diferença de criação de materiais. Lembrando que os dois métodos estão corretos para você poder criar material PBA. Então vamos lá para a nossa aula prática. Eu vou selecionar este objeto. Como ele não vai ter texturas, a gente pode aplicar o material diretamente no grupo. Eu vou criar o meu primeiro material clicando com o botão direito do mouse, Generic. Vamos mudar o nome desse material com as iniciais MasterTutor para organizar dentro da nossa lista. Colocar o nome material plástico, em seguida BRDF, para a gente saber qual é o tipo de material que a gente criou. Habilite as configurações do material que você vai encontrar aqui do lado. Nessa aba a gente tem alguns parâmetros para você poder criar o material de forma correta. A primeira opção, você tem o preview do material. A gente vai falar um pouco mais sobre ele nas aulas que a gente vai criar materiais de uma forma mais complexa. E a gente tem abaixo do preview todas as configurações do material. Principalmente a gente vai utilizar o material com diffuse, reflexo e refração. Essas são as três opções principais para você poder compor um material. Os mapeamentos de relevo que a gente vai utilizar, que são o bump e o displacement, é uma etapa onde você aplica um recurso visual para poder dar volume à geometria. Mas a gente vai ter uma aula aqui específica somente para falar sobre esses efeitos de relevo do material, tá certo? Que são os mapeamentos de relevo. Agora a gente vai configurar o material utilizando essas três opções. No Diffuse eu vou definir a cor do meu material. No método PBA, Diffuse significa reflexo. O reflexo que é dado dentro da superfície do material, ou seja, é a cor que a gente vê do material. Na teoria da física, a luz ela tem a cor branca e quando ela bate em um objeto que tem uma determinada cor, todas as outras cores são absorvidas, exceto aquela cor que é mostrada no objeto, como por exemplo, uma maçã que é vermelha. Porém, quando a gente tem esse reflexo da luz, nem toda a luz ela é refletida, da mesma forma que nem toda a luz é absorvida. E a gente vai ter dois efeitos de reflexo no material. Um reflexo que é dado dentro do material, que é o diffuse, e um reflexo que é dado na superfície do material, que é o que a gente chama de reflexo especular. Esse reflexo dado na superfície do material significa que a luz ela não penetrou no objeto, ou seja, se na teoria da física a luz ela é branca, no reflexo a gente vai ter a cor 100% branca, entenderam? Então essa é uma das lógicas de criação do material PBA. Então se eu sei que a cor do material não vai ser completamente absorvida, quando eu selecionar o Diffuse eu não posso colocar uma cor em 100% da cor. Então se eu quero criar um plástico vermelho, eu não posso colocar esse plástico em 100% vermelho. Eu tenho que definir uma cor um pouco menos saturada. E no mundo real, você vai perceber que as cores não são tão saturadas assim. Então, para o plástico, eu posso selecionar essa opção valor e colocar aproximadamente 0,8, ou seja, 80%. As cores aqui nessa visualização da paleta de cores está no modo range de 0 a 1, que significa que você está trabalhando em modo linear.
No modo linear, eu defino 80% da cor para o vermelho. Então, olha só, RGB, Red, Green, Blue, eu tenho em vermelho 80%. Então, eu posso definir essa cor para poder ser a minha cor máxima para o vermelho. No reflexo, a gente vai selecionar essa opção de cor e vai colocar ele em 100% branco, já que esse reflexo se refere à reflectividade máxima do material. A gente vai falar um pouco mais sobre essas opções de reflexo numa próxima aula, mas aqui você já sabe que o material especular ele vai ser 100% reflexivo nessa opção. Por isso que a gente simplesmente coloca a cor branca. Mas a reflectividade máxima do material, ela define o quanto a gente tem de reflexo nas faces que estão a 90 graus da visualização da câmera. Isso também acontece no mundo real e é controlado por um efeito chamado Fresnel, que está logo aqui abaixo. Olha. O Fresnel é uma propriedade que ela deve estar sempre marcada aqui nos materiais dielétricos. Ela vai controlar esse efeito e ele cria automaticamente o que a gente chama de curva do Fresnel, aonde você tem a reflectividade base do material, tá certo? Que está no ângulo logo de frente para a câmera, e a reflectividade máxima. Você vai perceber que essa parte do objeto ela tem realmente a tonalidade um pouco mais escura do que as bordas, tá vendo? Olha, a gente percebe que nas bordas a reflectividade do material é bem maior, a gente consegue ter muito mais reflexo. Aqui a gente tem menos reflexo. E para controlar essa reflectividade, a gente usa um parâmetro chamado IOR. Talvez você que já use o Blu-ray já tenha ouvido falar sobre o IOR. Aqui no canal você vai encontrar uma aula específica sobre o IOR. E a gente pode definir para a grande maioria dos materiais dielétricos o valor de 1,5 como reflectividade base. E dá uma olhada aqui para não se confundir. Aqui no Blu-ray aparece uma opção chamada Reflection IOR. Essa opção ela não deve ser utilizada se você quer criar materiais de forma fisicamente correta. Quando eu trabalho com o índice de refração, eu estou me referindo à exata ideia de que o material ele tem uma transparência e essa cor é refletida. Eu vou selecionar a cor aqui no SketchUp, olha, e aplicar sobre o objeto. Então vamos renderizar para ver o resultado. Então esse aqui é o material de plástico utilizando a técnica de criação com material BRDF. A gente já tem uma qualidade muito legal. Agora a gente vai criar um outro material de metal para ver a diferença de criação desses dois materiais. Clicando com o botão direito do mouse, vamos escolher Generic, nomear o nosso material com as siglas para poder facilitar a busca. Vamos colocar aqui material ouro e esse material também será BRDF. Agora a gente vai configurar o nosso material vendo algumas características que se diferencia desse material dielétrico. O material metálico, como a gente viu que o reflexo especular é dado na superfície do material, a reflectividade base dele gira em torno de 60%, a gente não vai conseguir ter um diffuse nesse material. Então isso quer dizer que os materiais metálicos eles têm um reflexo muito grande. A reflectividade dele é toda na superfície do material. É por isso que a gente não tem a cor no diffuse. Nós vamos retirar completamente essa cor. O diffuse será 100% preto, tá bom? Quando a gente deixa o diffuse dessa maneira, é como se a gente não tivesse nenhum valor no diffuse. Você não tem reflexo desse material. E todo o reflexo de um material metálico vai ser dado realmente por essas opções de reflexo. E para que a gente consiga ter a reflectividade base dele definida pelo próprio reflexo, a gente vai utilizar um mapeamento chamado Fall-Off. A gente não vai utilizar essa opção Fresnel. Você vai desabilitar o Fresnel, simplesmente, tá bom? Para que a gente possa criar uma nova curva de reflexo, utilizando um mapeamento que vai definir aqueles dois conceitos que eu falei sobre material dielétrico, que são a reflectividade base e a reflectividade máxima. Na teoria, a reflectividade máxima do material vai ser sempre 100% branco, mas para os metais a gente vai poder tingir um pouco esse reflexo para poder deixar um efeito mais realista. Para a gente configurar o mapeamento no Blu-ray é bastante simples.
A gente já configurou as cores, selecionando a paleta de cores. Agora a gente vai clicar nesse ícone aqui do lado, olha, que se chama Texture Slot. Você vai clicar sobre ele, em seguida escolher entre os diversos mapas de texturas que a gente tem disponível aqui no V-Ray, o Fall Off. Esse mapeamento ele cria um efeito gradiente sobre o material, dependendo do ângulo de visualização. E é exatamente isso que a gente precisa. Com a ideia de um material dielétrico, a gente vai ter essa parte no interior aqui, olha, menos reflexiva, e essa parte do exterior mais reflexiva, essa parte que está nesse ângulo a 90 graus da visualização da nossa câmera, tá bom? Então, para criar um material dourado, vamos selecionar a cor A, definir um tom para ele, e aí você vai ter vários tons para você poder criar materiais com a cor do ouro. A gente vai selecionar essa mesma cor, arrastar para a cor B e em seguida definir essa tonalidade bem mais próxima do branco, dessa forma aqui, olha, quanto mais próximo do branco, melhor. Então o resultado da gente vai ser esse aqui, olha só que legal. A gente tem um material simulando a mesma ideia que a gente fez no material plástico. Você vai perceber que nessa área do objeto os reflexos são muito mais nítidos, enquanto nessa outra área aqui, olha, ele vai ser tingido com a cor branca, então ele vai ficar mais claro. Então esse é o efeito para poder criar esse tipo de material dourado. Vamos aplicar o material sobre o objeto. Aqui na viewport do SketchUp ele vai aparecer completamente preto, porque a gente colocou a cor do diffuse em preto, mas eu vou dar uma dica bem legal aqui para você poder visualizar de uma forma melhor. Vamos renderizar primeiro para ver o resultado e aí eu dou essa dica para você poder ter uma melhor pré-visualização no SketchUp. Vamos lá! Ok, após você terminar, dá uma olhada no resultado desse material metálico que a gente fez de uma forma muito prática, utilizando o meu método para poder criar materiais de forma fisicamente correta. A gente agora vai fazer um truque para poder ter na visualização do SketchUp a cor do material como dourado. Assim facilita também essa pré-visualização para você saber quais são os materiais que você tem na cena, já que todos os materiais metálicos eles não vão possuir diffuse, então eles vão aparecer sempre na cor preta. A gente vai fazer o seguinte, vamos até o Reflection Color no mapeamento, clique com o botão direito do mouse para copiar essa cor, em seguida volte uma vez e cole a cor aqui no Diffuse. Você vai perceber que no preview ele vai aparecer uma cor meio esquisita, que já não parece mais um objeto dourado, por isso que tome muito cuidado se você colocar uma cor aqui no Diffuse, já que no material metálico a gente não tem cor. E aqui na visualização do SketchUp você vai ver que o material já apareceu amarelo. Só que a gente solucionou um problema que a gente tinha aqui no SketchUp, que era o material ficar completamente preto. Porém, no V-Ray a gente gerou um erro, já que o material não tem diffuse, né? Então, para poder corrigir isso, a gente vai usar uma técnica muito simples. Aqui no mapeamento, a gente vai adicionar Color. E essa opção, você pode definir uma cor diferente do que você tem na tela do SketchUp. Então, eu vou deixar ele em 100% preto, o valor 0 para todas as cores no RGB. Então, olha só, quando eu voltar nas configurações, o meu material agora está da forma correta. Então a gente tem no SketchUp a cor do material utilizando essa cor do diffuse, tá? Mas ela não vai ter influência. O que vai valer é essa textura que está aqui, porque toda vez que você adiciona uma textura, automaticamente o V-Ray desabilita essa cor. Então se eu mudasse essa cor aqui para qualquer cor, tá certo, que eu quisesse, como por exemplo, se eu colocasse ele aqui vermelho, você vai perceber que ele vai continuar sendo dourado lá, olha, tá vendo? Ele não muda. No Color Picker, você pode clicar em voltar a cor, tá certo? Aqui, e aí você tem a cor correta. Na próxima aula, a gente vai aprender como criar esses mesmos materiais utilizando o material do V-Ray PBA, dessa nova versão V-Ray Next, para que você possa comparar os dois workflows. Você vai perceber que praticamente a gente vai ter o mesmo resultado e a qualidade do material também, utilizando tanto o V-Ray Material quanto o V-Ray PBA Material. Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.
Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!